Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu trouxe 3 gráficos para você e 3 pontos aqui, um square e mais 2 pontos. Então, nós vamos fazer a leitura do gráfico e também aqui ajudar você a confeccionar para você que tem dificuldade em ler gráfico. Então, aqui o gráfico 1 refere-se a esse motivo aqui. O gráfico 2, nós temos aqui o ponto marroquino, que é este aqui. E no gráfico 3, o nosso ponto estrela. Então, são pontos bem fáceis de ser feito. E um motivo aqui do square também para você conseguir ler os gráficos aí, para você que tem dificuldade, para você que está iniciando no crochê. Então, eu vou utilizar aqui a agulha número 3,5. E também vou utilizar tesoura e agulha de tapeçaria para arremate. Então, nós vamos dar início aqui ao gráfico 1, que é o nosso square, e em seguida nós vamos dar continuidade aos demais. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui no nosso gráfico, ele pede para fazer o anel mágico e dentro desse anel nós vamos subir 3 correntes e colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pontos altos. Então, essas 3 correntes, elas já contam como um ponto, e aí nós vamos trabalhar mais 17 pontos altos para formar 18 pontos altos, que é esse nosso início aqui. Então, nós vamos fazer o anel mágico. E em seguida, vamos subir 3 correntes, como pede aqui no nosso gráfico. 1, 2, 3 correntes. Logo após, nós colocamos mais 17 pontos altos. Esse formato de T com um risquinho no meio significa ponto alto. Todo gráfico que você encontrar, você vai encontrar essa legenda aqui. Então, aqui, ó, significa ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui, então, dentro desse anel, mais 17 pontos altos. Com essas 3 correntes aqui, irão ficar 18 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 17 pontos altos e já volto para mostrar. Finalizei aqui as 3 correntes e mais 17 pontos altos, como pedi aqui na nossa primeira carreira. Vou puxar aqui para fechar o nosso anel. E vou fechar aqui na terceira corrente. Feito isso aqui, eu posso fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Então, ficou dessa forma aqui a nossa primeira carreira. E agora, nós vamos fazer a troca de cor. Então, sempre que nós formos iniciar uma peça, o ideal não seria sempre começar ali onde você terminou, quando você vai fazer peças redondas, para que não fique sempre a mesma marca aparecendo ali na mesma direção. Então, aqui, na nossa segunda carreira do nosso gráfico, ele pede aqui, ó, o ponto bolinha, que é composto por apenas 3 pontos altos. Então, como se fôssemos fazer o ponto puff, também ponto bolinha. Então, aqui, ó, ele é composto apenas por 3 pontos. Então, nós vamos pegar ali a outra cor. Se você preferir, você pode utilizar a mesma cor, não tem problema. Aí, você não precisa finalizar ali a sua peça. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial. Então, aqui, ó, para iniciar, ó, ele pede 3 correntes. Então, nós vamos prender o fio em qualquer ponto aqui que nós temos da nossa base. Prendi com ponto baixíssimo e faço 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Feito isso, agora eu vou laçar o meu fio, introduzir no mesmo ponto, trazer o fio. Laço o meu fio, introduzo no mesmo ponto, trago o fio. Laço tudo e tiro até sobrar 2 voltas, laço e tiro o resto, ficando dessa forma aqui.
Agora, em seguida, aqui, ó, nós iniciamos aqui, nessa parte, em seguida ele pede 2 correntes de separação. Então, fechou? Faça 1, 2 correntes de separação e vamos para o próximo ponto. Então, nós vamos trabalhar esse ponto em todos os pontos que nós temos da carreira anterior. Laço meu fio e vou para o próximo, ó. 1, laço o fio de novo, no mesmo lugar, 2, laço o fio de novo no mesmo lugar, 3. Laço, passo tudo até sobrar 2, laço, tiro o resto. Então, é este ponto aqui que nós estamos fazendo da nossa segunda carreira. Fechou? Faça 2 correntes. E em seguida, nós vamos trabalhar novamente no próximo ponto alto o que nós acabamos de fazer. 1, laça novamente 2, laça novamente 3. Laço, passo tudo, laço, tiro o resto. Perdão, quando eu disse laço e passo tudo, até sobrar 2. E aí, em seguida, eu laço e passo o resto. Faço 2 correntes de separação e vou pro próximo. 1, 2 e 3. Laço, passo tudo até sobrar 2, laço, passo tudo. Então, esse motivo aqui que nós estamos fazendo, nós vamos repetir ele por toda a nossa carreira. Então, em cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um desse. No final, nós vamos ter 18 motivos como esse. Fiz aqui todos os meus 18 bloquinhos, ele ficou dessa maneira aqui, ó. Então, para finalizar, nós fazemos 2 correntes e vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse início. Finalizei aqui a segunda carreira com um ponto baixíssimo. Agora, aqui no nosso gráfico, ele pede para fazermos pontos baixos. Então, sempre que você se deparar com um X ou, por exemplo, aqui, um mais ou X, significa pontos baixos. Então, agora nós vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos na primeira alça, 2 na seguinte, e no próximo nós faremos um aumento, que é para formar aqui os cantinhos da nossa peça, no caso, os 6 cantos que nós temos. Então, nós fechamos aqui, ó, acompanhando o gráfico. Nós fechamos a carreira, ok? Então, nós vamos trabalhar um ponto baixo na próxima alça, uma corrente e um ponto baixo, que é para formar o primeiro cantinho. Então, seguindo o gráfico aqui, onde nós fechamos, vamos trabalhar aqui, ó, nesta alcinha de 2 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, 2 pontos baixos, caso a gente fosse trabalhar ele sem fazer os cantos. Como aqui no nosso gráfico pede um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, então, nós vamos fazer aqui, ó, o primeiro ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Nos 2 próximos aqui, ó, ele pede apenas 2 pontos baixos e no seguinte também 2 pontos baixos. Então, faremos aqui, ó, 1 e 2. No próximo, 1, 2, e no terceiro aqui, ó, nós iniciamos aqui, fizemos um canto, fizemos 2 bloquinhos apenas com 2 pontos baixos, e no terceiro ele já pede ponto baixo, uma corrente e ponto baixo. Então, nós faremos um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço, para formar o nosso segundo cantinho. Em seguida, trabalhamos 2 pontos baixos no seguinte, 2 no seguinte também, e no terceiro, nós vamos fazer o nosso aumento. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo.
E assim você segue trabalhando até formar os seus 6 cantinhos. Vou finalizando aqui a minha peça e já volto para mostrar. Finalizei aqui a minha carreira. Então, para finalizar, vou finalizar com ponto baixíssimo aqui, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Então, vamos finalizar com ponto baixíssimo e aí você pode cortar o fio. Quando você estiver trabalhando na sua peça, para você esconder esse fio que está aqui, por exemplo, agora nós vamos passar mais uma carreira de pontos baixos, então para esconder esse fio é só você ir levando ele junto aqui, ó, e vai trabalhando os pontos baixos. Eu vou iniciar aqui próximo para te mostrar como esconder esse fio. Então, aqui nós acompanhamos o gráfico seguindo a troca de cores. Então, vou começar aqui, ó, com uma laçadinha inicial. E aqui, ó, vou iniciar bem onde eu tenho uma corrente, ó. Que nós vamos fazer o nosso aumento ali, ó. Então, na corrente eu faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. Em seguida, aqui, ó, eu vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar na minha próxima corrente. Então, aqui, ó, sem pular nenhum pontinho, vou trabalhar um ponto baixo, que é igual nós fizemos aqui na carreira anterior. A diferença é que nós vamos fazer este ponto baixo e este ponto baixo em cima dessa corrente aqui. E vou trabalhando aqui os pontos baixos. Aqui onde eu finalizei. E logo aqui à frente eu já tenho a minha corrente. Lembrando que este fio que eu tenho aqui, eu já posso ir escondendo ele. Então, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Em seguida, eu vou fazendo um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui, até chegar na minha uma correntinha de novo. Então, tome cuidado para não perder nenhum ponto. E este fio aqui, nós já vamos levando ele para esconder. Aqui não tem segredo, apenas pontos baixos. Cheguei aqui onde eu tenho uma corrente, então faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. Em seguida, vou trabalhando os pontos baixos e se você observar, o nosso trabalho já vai dando aqui o formato onde nós fazemos o ponto baixo e a correntinha. Então, aqui, estamos fazendo esta última carreira aqui e aí é só você ir trabalhando até chegar ao final. Vou chegar aqui até o meu final e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final. Finalizei com um ponto baixíssimo, passei o fio aqui para trás e depois eu vou esconder ele. Então, fica esse formato aqui na nossa peça, ó. Como você pode observar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, os 6 cantinhos, como nós temos no nosso gráfico. E aqui, ó, parte do início, a segunda carreira, que são os pontos puffs, pontos bolinhas. E a terceira e quarta carreira, os pontos baixos. Agora, nós vamos passar para o nosso próximo ponto, que é o ponto estrela, que é esse do gráfico aqui, bem fácil de ser feito, você pode utilizar para fazer várias peças e dar um efeito super legal na sua peça. Então, aqui nós vamos precisar de uma base de correntes. Depois, nós vamos trabalhar esse motivo aqui, esse ponto fantasia. Em seguida, a gente vai trabalhar carreiras de pontos baixos. Então, pra gente dar início, aqui eu vou utilizar a cor caqui. Então, eu vou fazer aqui o meu cordão de correntes. Quando você for confeccionar a sua peça, você pode fazer o seu cordão de correntes de acordo com o tamanho que você quer a sua peça.
Então, aqui eu vou fazer algumas correntes só pra gente ter uma pequena amostra aqui do nosso gráfico. Olhando assim, ele parece um pouco mais complicado, mas ele não tem segredo não, é bem fácil de ser feito. Então, aqui já tenho algumas correntes, e aqui, ó, o nosso gráfico, ele pede para voltarmos na primeira, segunda, terceira, segunda corrente, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corrente, é aqui que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Volto aqui, ó, como ele pede na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Então, aqui, ó. Entro e trago o fio. Na terceira, introduzo a agulha e trago o fio. Na próxima, introduzo, trago o fio. Na próxima, introduzo e trago o fio. Eu tenho que trabalhar dessa forma até eu ficar com 6 alças na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, passo tudo. Faço uma corrente, que é o que ele pede aqui, ó. Depois que você laçar e passar tudo, aí você faz uma corrente. Feito uma corrente aqui, nós vamos dar início novamente, ó. Aqui eu já tenho uma alça na agulha, então eu vou introduzir a minha agulha nessa correntinha que eu acabei de fazer, ó. Já fiquei com 2 alças. Na próxima, introduzo a agulha, já fiquei com 3. No mesmo ponto onde eu terminei o meu último ponto, 4. E nas 2 próximas correntes, 5 e 6. Então, fiquei aqui com as 6 alças na agulha, ó. Laço, passo tudo e faço uma corrente, ficando assim, ó. Agora, eu vou repetir novamente esse motivo até o final aqui da minha carreira. Então, introduzo a agulha aqui, ó, nessa correntinha que eu acabei de fazer. No último ponto aqui que eu fiz, no mesmo ponto de base, já tenho 4. E nas 2 próximas correntes, 5 e 6. Laço, passo tudo de uma vez. Faço uma corrente, ficando dessa forma aqui. Novamente, ó, introduzo a agulha na correntinha, no último ponto em que você fez, na base do último ponto que você fez e nas 2 próximas correntes, totalizando assim os 6 pontos. Laço, passo tudo e faço uma corrente. E assim você vai trabalhar até chegar ao final. Eu vou trabalhar até chegar ao final dessa minha amostra e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, então, para que fique uniforme a nossa peça, na última, para que a nossa lateral fique bem certinha, na última parte aqui, onde você fechar todos os pontos, você não faz essa uma corrente. Você vai laçar o seu fio e vai introduzir a agulha no mesmo ponto, no último que você fez, e vai fazer meio ponto alto, que é para deixar a sua lateral bem certinha. Aí, você vai fazer uma corrente. Então, ficou assim, ó, a nossa primeira carreira. E agora, a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos, que é para dar o formato de estrela aqui no nosso ponto. Então, nós vamos trabalhar os pontos baixos agora. Como você pode observar na legenda, o X, ou quando você encontrar um mais, tanto o X quanto o mais, eles significam um ponto baixo. Então, aqui, ó, finalizei a minha carreira com um meio ponto alto, faço uma corrente, viro a minha peça. Então, aqui, ó, nós temos o meio onde nós fechamos. Vou te mostrar desse lado para que você consiga ver. Então, nós temos o meio aqui, temos a corrente e temos um meio aqui. O meio
e aqui a corrente e aqui o meio. Então, nós vamos trabalhar sempre aqui, ó, no meio dos nossos pontos. Já aqui no início, ó, nesse primeiro espacinho, eu faço 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou pro próximo e faço mais 2 pontos baixos. Mas aqui, ó, eu vou pular essa corrente que eu fiz e vou para o próximo, ó, bem aqui no meio, e faço mais 2 pontos baixos. Pulo uma corrente, vou pro próximo, faço mais 2 pontos baixos. Pulo um, vou pro próximo e faço mais 2 pontos baixos. E assim eu vou trabalhando até chegar ao final da minha amostra. Cheguei aqui ao final da minha amostra, então, ó, fiz os últimos 2 pontos e ali no último ponto eu faço um ponto baixo. Você se lembra que nós trabalhamos todos os pontos e no final nós fizemos meio ponto alto? Então, nós acrescentamos um ponto, tivemos que trabalhar 2 pontos em cada ponto e no final um ponto baixo. Este aqui é o nosso lado avesso e este aqui, ó, é o nosso lado direito. Olha que legal que ele fica. Então, aqui, ó, para nossa terceira carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos. Vamos subir 3 correntes e vamos trabalhar o que nós fizemos aqui no nosso início. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, volto na segunda, introduzo a agulha, trago o fio. Volto na terceira, introduzo, trago o fio, volto aqui no início, ó, mas vou pegar apenas na argolinha de trás, não vou pegar nas 2 alças, vou pegar apenas nessa argolinha de trás aqui, ó, 4, e nos 2 próximos, 5 e 6. Laço, passo tudo e faço uma corrente para fechar. Então, aqui nós já temos a altura da nossa segunda carreira. Nós estamos pegando na argolinha de trás para dar esse formato aqui de relevo. Olha que legal que ele fica. Então, aqui, ó, caso você não queira esse formato de relevo que eu estou te mostrando aqui, você tem a opção de pegar aqui, ó, nas 2 alças e não só na argolinha de trás. Feito isso, nós vamos pro próximo aqui, introduz na correntinha, no próximo ponto que você tem aqui à sua frente, 3, no último ponto de base, 4, e nos 2 próximos, 5 e 6. Laça, passa tudo, uma corrente para finalizar. Novamente, dentro da correntinha, no pontinho seguinte ali, ó, já do ladinho, no ponto de base que você acabou de fazer, e nos 2 próximos, formando assim as 6 alças, que é a alcinha que você tem aqui e mais 5 alças, 5 pontos. Laça, passa tudo, uma corrente para finalizar. E assim você vai trabalhando até chegar ao final da sua terceira carreira. Cheguei aqui no meu último bloquinho, ó. Fiz as 6 alças, laço, passo tudo e não fecho com uma correntinha. Laço o fio, introduzo a agulha lá naquela correntinha que eu fiz para iniciar e faço meio ponto alto. Assim, nós mantemos aqui a nossa lateral retinha, ó. Essa lateral e essa aqui também. Feito isso, nós vamos voltar a trabalhar as nossas carreiras a nossa carreira de pontos baixos, que é a nossa quarta carreira. Uma corrente, já venho aqui no primeiro, ó, faço 2 pontos baixos. No próximo, no caso, vou saltar um ponto e no próximo faço mais 2 pontos baixos. Vou no próximo, ó, salto um, sempre no meinho ali, onde nós fizemos a correntinha para fechar,
e mais outro ponto baixo. Então, nós sempre vamos trabalhando aqui os 2 pontos baixos. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque você já viu como se faz, para a gente chegar ali no final da carreira dessa nossa amostra. Então, aqui chegando já no penúltimo, o último com 2 pontos baixos, e observa que ficou ali faltando um ponto, que é aquele meio ponto alto que a gente fez aqui, mas que nós colocamos apenas 2 pontos baixos aqui. Então, no lugar do meio ponto alto, quando você estiver fazendo aqui a sua carreira de pontos baixos, você vai colocar um ponto baixo ali para finalizar a sua carreira. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó, a nossa 4ª carreira, olha que legal que ele fica. E aí, para você iniciar uma nova carreira, você vai subir 3 correntes, voltar na 2ª corrente, traz o fio. Na 3ª, traz o fio. Aqui, ó, no ponto baixo que você acabou de fazer, pegando somente na argolinha de trás, a 4ª. E nos 2 próximos, o 5º e o 6º. Então, ficou com 6 alças na agulha, laça, passa tudo e faz uma corrente para dar início ao próximo. Lembrando que este ponto ele é composto por apenas 2 carreiras, que é esta carreira que nós estamos fazendo agora, e a outra de pontos baixos. Então, para dar sequência, você faz na correntinha que você acabou de fazer, no pontinho que você tem logo ali à frente, no ponto de base e nas 2 próximas correntes, nos 2 próximos pontos baixos, perdão. Ficando assim 6, laça, passa tudo e faz uma corrente aqui para finalizar. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó. Ele vai ficando assim, e aí só você fazer repetição dessas 2 carreiras de acordo com o tamanho desejado. Ele vai ficando assim, ó, e fica super legal. Para o ponto marroquino, nós vamos utilizar aqui 2 cores, como eu disse anteriormente, você pode utilizar mais cores. Aqui eu vou utilizar a cor bege, no EcoSoft número 6, e aqui o EcoSoft vermelho, a cor bege, número 6, e o EcoSoft vermelho também, número 6. Então, vamos pegar aqui o nosso gráfico do ponto marroquino, que é este daqui, ó. Então, a nossa base, ela é feita de correntes, depois nós fazemos aqui correntes e pontos baixos para dar início para poder trabalhar ali a nossa troca de cores. Então, vamos trabalhar da seguinte forma, fazer aqui a nossa base de correntes, enquanto isso eu vou deixando aqui de lado, para que você consiga ver o ponto que nós vamos trabalhar agora. Então, vamos trabalhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e assim eu vou trabalhando aqui as minhas correntes até chegar ali ao tamanho, no caso aqui eu farei uma amostra, mas você pode ir trabalhando até o tamanho da sua peça. Então, aqui nós vamos fazendo aqui as correntes. Aqui já é o suficiente para nós fazermos a nossa amostra. Então, aqui no nosso gráfico, ele pede para voltar na 2ª e fazer um X, que no caso, quando você ver um X ou mais, significa ponto baixo. Então, volta aqui na 2ª e faz um ponto baixo. Em seguida, ele pede aqui 3 bolinhas, que são correntes, então, sempre olhe, sempre que você receber um gráfico, vai ter ali a legenda para você acompanhar. Então, aqui, a bolinha quer dizer correntinha, então, nós vamos trabalhar aqui, ó, já fizemos o ponto baixo, vamos trabalhar as 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no nosso gráfico, ele pede para pular 2 correntes de base, ir na 3ª e fazer um X, que é um ponto baixo. Então, pulamos 1, 2, vamos na 3ª e fazemos um ponto baixo.
Em seguida, ele pede para fazer mais 3 correntes, pular 2 de base e fazer o ponto baixo na terceira. 1, 2, 3 correntes. Pula 1, 2 correntes de base aqui, ó. Pula 1, 2, vamos lá na terceira e fazemos o ponto baixo, ficando alcinhas assim. 3 correntes novamente, pulamos 1, 2 pontos de base, vamos no terceiro e prendemos com ponto baixo. E dessa forma, você vai trabalhando até chegar ao final da sua carreira. Finalizei aqui a carreira, então, fazendo as alcinhas, ficou dessa forma aqui a nossa primeira carreira de base. E agora aqui, ó, no nosso gráfico, ele pede para trocarmos a cor, então vamos iniciar com 3 correntes e trabalhar mais 2 pontos altos aqui dentro dessa primeira alça. Em seguida, fazemos mais 3 pontos altos na próxima alça, que aqui, de acordo com a nossa legenda, o nosso ponto alto é esse T, com um risquinho aqui no meio. Então, este fio aqui, ó, eu deixo pra cá, pra nós darmos início aqui, ó, a nossa segunda carreira, que é essa daqui. Então, vamos pegar aqui o vermelho, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. E aqui nós terminamos a nossa carreira. Alonguei o fio e deixei ele aqui e vou começar aqui, ó, fazendo as 3 correntes que pede o nosso gráfico e mais 2 pontos altos nessa alcinha aqui. 1, 2. Então, aqui, contando com as 3 correntes, eu já tenho 3 pontos altos, que é o nosso gráfico aqui, ó. 3 correntes e mais 2 pontos altos. Próximo passo, sem fazer correntes, nós vamos passar para a próxima alça e fazer aqui 3 pontos altos. Laço o fio, vou para a próxima alça e faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Laço meu fio, vou para a próxima, mais 3 pontos altos. Então, assim, a gente vai trabalhando até chegar ao final dali da nossa amostra. Só você ir trabalhando como pede aqui no nosso gráfico, sempre 3 pontos altos em cada alcinha de 3 correntes que nós temos aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira fazendo os 3 pontos altos em cada alcinha que eu tenho aqui. E agora aqui, ó, no nosso gráfico, ele pede para subir 3 correntes, que agora nós vamos subir na cor bege. Então, se você observar aqui no gráfico, são 2 cores entre verde e preto. Então, o preto, ele significa que nós estamos trabalhando aqui a cor bege. E o verde significa o vermelho que nós estamos trabalhando aqui. Então, agora nós deixamos esse fio vermelho e pegamos aqui a cor bege, fazemos 3 correntes e aí vamos fazer aqui, ó, esse ponto alto alongado separado por uma corrente e faremos outro ponto alongado pegando aqui, ó, nesse ponto baixo. Então, nós faremos as 3 correntes, ponto alto alongado aqui, ó, uma corrente que nós faremos e mais um ponto alto alongado aqui que pede aqui no nosso gráfico. Então, este fio a gente alonga, deixa ele na espera e vamos pegar aqui, ó, a nossa cor bege. Fazemos aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, viramos aqui a nossa peça, ó, e aí vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto alongado. Então, laçamos o fio e vamos aqui, ó, no ponto baixo, fazer um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto aqui, ó. A gente pega ele todo aqui, ó. Fazemos o ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó. Um ponto alto alongado, separado por uma corrente e mais um ponto alto alongado pegando aqui embaixo. Este aqui, ó, ficou o nosso outro lado.
E em seguida, aqui no nosso gráfico, ele pede pra gente trabalhar novamente outro bloquinho de 2 pontos altos alongados, separados por uma corrente, pegando aqui, ó, no próximo ponto baixo. Então, laço o fio e vou lá, ó. Trabalho o ponto alto alongado. Uma corrente e no mesmo espaço, outro ponto alto alongado. Ficando dessa forma aqui. Laço meu fio novamente, vou lá no meu outro ponto baixo e trabalho outro ponto alto alongado. Uma corrente de separação e no mesmo espaço, outro ponto alto alongado. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, nós vamos trabalhando isso, esse ponto, até chegar ao final. Finalizei aqui a minha carreira, então, chegando aqui ao final, ó, ele pede para fazer um ponto alto alongado também, assim como nós fizemos as 3 correntes aqui do nosso início, ó. Então, laço o meu fio, como nós fizemos aqui as 3 correntes do início, ó. Então, vamos trabalhar aqui, ó, um ponto alto alongado. E cheguei ao final da carreira, ó. Vou puxar uma corrente, vou alongar esse fio, porque agora eu vou trabalhar aqui com o vermelho. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, com este fio vermelho. Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer um baixíssimo ali e subir aqui 3 correntes, ok? Laço meu fio, vou aqui, ó, para esse próximo ponto, que é o intervalo aqui da minha peça, e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou para o próximo espaço, então, aqui, ó, onde eu tenho, subi as minhas 3 correntes e fiz os meus 3 pontos altos. Vou para o próximo intervalo dentro dos 2 pontos altos alongados e vou fazer mais 3 pontos altos, assim como nós fizemos aqui nessa nossa primeira carreira. Então, aqui a gente segue trabalhando com o bloquinho de 3 pontos altos. E assim você vai trabalhando até chegar ali ao final da sua amostra. Cheguei aqui ao final, então terminamos com um ponto alto. Assim como nós iniciamos aqui com 3 correntes, então terminamos com um ponto alto. Agora, eu preciso retomar esse fio aqui. Então, na hora de terminar com um ponto alto, eu faço apenas metade, e aí eu pego o meu fio bege e finalizo aqui, ó, com ele, ó. E aí, nós fazemos aqui, ó, uma corrente para virar, porque agora nós faremos aqui, ó, a nossa outra carreira de ponto alto alongado, como nós fizemos aqui. Então, vou finalizar, viro a peça. E aqui, ó, laço o fio, eu faço uma correntinha apenas para virar, laço o fio e já venho pegar aqui, ó, onde eu tenho a minha cor bege, ó, para fazer o ponto alto alongado, ó. Um ponto alto, uma corrente, laço meu fio e venho no mesmo espaço para fazer este ponto alto alongado. No caso, o segundo. Olha como ele vai ficando. Em seguida, trabalho aqui, ó, vou aqui, ó, pro meu próximo espaço. Se você quiser, você pode pegar dentro da correntinha ou você pode pegar aqui neste meio, ó, para fazer o seu ponto alto alongado. Uma corrente de separação e você pode pegar aqui no meio se você preferir.
laço fio, ou outra opção é você pegar aqui, ó, dentro desta corrente. Faço aqui meu ponto alto alongado, uma corrente de separação, outro ponto alto alongado, e assim eu vou trabalhando até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, então fiz aqui o meu último bloquinho de ponto alto alongado. Vou puxar uma laçada e alongar o fio, porque agora eu vou voltar trabalhando aqui com a nossa cor vermelho, para formar outra carreira de bloquinhos assim. Então, pego este fio aqui, ó, introduzo a agulha aqui no meio, ó, desse meu bloquinho de 2 pontos altos alongados, trago o fio e faço 3 correntes para subir e mais 2 pontos altos no mesmo espaço, para formar aqui o nosso bloquinho de 3. Aqui, laço o fio, vou pro próximo e faço o meu outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, este ponto marroquino, ele não tem segredo, você vai trabalhando ele assim, apenas essas 2 carreiras, intercalando as cores, e ele vai ficando dessa forma aqui, ó. Então, ele é intercalado entre apenas 2 carreiras, não tem segredo. Tome sempre cuidado para manter a sua base aqui sempre retinho, ó. Então, ele é alternado entre as 2 carreiras. São carreiras de repetições, tomando cuidado apenas aqui com os pontos altos de início e final. Lembrando que em uma carreira nós temos, a única carreira que nós temos aqui, o ponto alto de início e final, seria a nossa carreira aqui na cor bege. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até chegar ali ao final. Espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Um super beijo e até a próxima!